Muito bem, então vamos lá. Hoje a gente vai começar aqui por uma forma de gematria chamada Terumote. E através dessa gematria a gente vai fazer uma gematria para mudar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então aqui eu tenho 14 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho 14 letras aqui no meio do Shema Israel, entre a palavra Israel e a palavra Echad. Existe esse tipo de gematria que ele funciona da seguinte forma. Ele funciona exatamente, deixa eu dar uma diminuída aqui. Ele funciona assim, como dentro de um sistema chamado Abegad. Como que é esse sistema? Esse sistema funciona assim. Vamos fazer de conta que eu tenho a letra Beit. Então, ao invés de, se tem lá em Bereshit a palavra Beit, então eu substituo ela pelo Gimel. Tá vendo? Então, ao invés de ser a letra Beit, eu uso a letra Beit, eu troco ela pelo Gimel. E se tiver o Gimel, eu posso substituí-la pelo Dalet. Então eu sempre vou substituir a letra pela letra posterior a ela. E esse sistema se chama Abegad. É assim que a gente vai trabalhar para descobrir um nome muito importante dentro das meditações, que é esse nome aqui. Aqui nós temos um nome divino e veja como funciona. Aqui nós temos um Yud e depois do Yud nós pulamos então já para a letra Kaf, que vale 20. Então se eu tenho o Yud ali, a letra posterior a ela, olha, aqui dentro do alfabeto hebraico, é a letra Kaf. Então a letra Kaf, ela vai substituir exatamente essa letra. Então dentro desse sistema Abegad que a gente está falando, o que que acontece? Sempre eu vou substituir a letra posterior. Veja, como lá no início do Yud, Re, Vav, Re, eu tenho Yud, então eu vou substituir pelo Kaf. Então entra aqui, ó, no lugar do Yud, a letra Kaf. Agora eu preciso substituir a letra Re. Qual a letra que vem depois da letra Re? A letra Vav. Vamos ver aqui no nosso alfabeto aqui. Então veja, depois da letra Re, eu tenho aqui, ó, a letra Re, logo depois eu tenho a letra Vav. Então eu substituo a letra Re pela letra Vav. Agora eu tenho, depois no próprio tetagrama, a letra Vav. Então eu vou ter que substituir essa letra Vav por esse sistema Abegad. Então eu tenho que de novo achar a letra que está na frente dela. Então eu tenho que vir aqui nas minhas letras hebraicas e achar a letra que está depois do Vav. Veja, a letra depois do Vav é a letra Zain. Então eu substituo aqui o Vav pela letra Zain aqui no nome aqui embaixo. E eu agora preciso substituir o Re. Como eu sei que depois do Re veio o Vav, como a gente já viu, então eu tenho aqui o primeiro nome da divindade através do sistema Abegad. Tudo isso que a gente está aprendendo são nomes que são para meditação, tá bom? Inclusive o próprio Shema Israel pode ser meditado. Logo, agora eu tenho um Aleph aqui, ó. Então eu tenho que substituí-lo por uma letra à frente do Aleph, que seria, como eu tenho um Aleph aqui, a primeira letra hebraica, eu preciso substituir pelo Beit. Então eu venho aqui, ó, e boto no lugar do Aleph, eu vou usar o Beit aqui, ó. Então o nome que está aqui é Eloheinu, a primeira letra é substituída. Agora eu tenho um Lamed de Eloheinu, então eu preciso substituir esse Lamed pela letra posterior. Qual é a letra posterior ao Lamed? A letra posterior ao Lamed é a letra Mem. Veja, eu tenho um Lamed aqui,
e aqui eu tenho a letra Men. Então eu substituo aqui no nome Eloheinu pelo Men. Agora eu tenho a letra Re de novo, e eu sei que a letra Re é substituída pela letra Vav. Então a letra Vav entra aqui. E agora eu tenho um Yud. Com o Yud também eu sei que é substituído pela letra Kaf. Eu tenho um Nun, vamos ver, o Nun está aqui. Então essa letra vai ser substituída pela letra Samer, que vem logo depois da letra Nun. E aí finalmente eu tenho o Vav aqui no final do nome Eloheinu, e a gente sabe que ele é substituído pelo Zain, como a gente viu anteriormente. Mais uma vez eu tenho o tetragrama, e ele vai gerar o mesmo nome que a gente fez essa transformação Abigad aqui. Então o nome fica Kuso, Bemikuso, Kuso. Esse é o nome sagrado que é meditado. E para que esse nome serve? Esse nome, ele está ligado exatamente a transformações, purificações. É um nome de purificação, elevação, transição e ascensão espiritual. Como é usado na Tefilá nos 49 dias da contagem do homem, e como se reflete 42 estações dos acampamentos dos israelitas no deserto. Vamos ver aqui, por que isso é feito? Porque nós temos aqui exatamente dentro dessas letras, essa meditação, porque a gente está ligado a esses acampamentos dentro do deserto. Muito bem. A gente vai entender hoje coisas muito importantes e muito legais aqui na nossa aula. A gente sabe que a Torá, ela é um livro exato, e quando se fala de exatidão dentro daquilo que ela se projeta a fazer, então vai falar lá em Bereshit, como a gente já falou, e a gente viu ali no próprio Shema que existem 14 letras ali no meio. Na verdade o Shema tem 25 letras, e ali naquele meio ele tem 14 letras que significam as falanges da nossa mão, e também é uma representação, somente uma representação, Deus não tem mão, das forças das mãos do Eterno. Como Deus tem duas mãos e cada mão tem 14 falanges, nós vemos então em Bereshit as 28 letras que nós já ensinamos a vocês, e também a gente vê lá no livro de Shilomon a descrição dos 28 tempos que existem na Torá. Vamos ver. Mais cedo a gente aprendeu sobre a palavra tempo. Lembra que era formado por um Ain e um Tav. Essa palavra tempo, formada por um Ain e um Tav, tinha a gematria 470. O Shilomon diz aqui, ó, vamos ler em português mesmo. Ele diz, no primeiro versículo, aqui a gente já está no 2, ele diz o seguinte: debaixo do céu há tempo para tudo. E aí ele continua a falar, olha, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de ajudar a juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de evitar abraços, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de descartar. Há tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então a gente vê que esses tempos que existem na vida de todos os seres humanos, que são observados pelo Shilomon, eles trazem até nós a revelação de que todas as pessoas estão destinadas a passarem por alguns momentos que não vão ser agradáveis.
Mas se nós pararmos para observar, a gente tem a palavra tempo e a gente vai ver que existe 28 tempos descritos aqui. Vamos ver aqui, ó. Tempo de nascer 1, morrer 2, plantar 3, arrancar 4, matar 5, curar 6, derrubar 7, edificar 8, chorar 9, rir 10, lamentar 11, dançar 12, atirar pedras 13, ajuntar pedra 14, abraçar 15, né, evitar abraços 16, buscar, né, tempo de buscar 17, de perder 18, de guardar 19, de descartar 20, de rasgar 21, de costurar 22, calar 23, de falar 24, amar 25, de odiar 26, de guerrear 27 e de paz 28, demonstrando essas falanges do nome do Eterno. Então a gente descobre que ali está falando de 28 tempos, que está ligado lá a Bereshit, com as suas 28 letras, o primeiro versículo de Bereshit, também com Shema, sobre as 14 letras que fazem parte do nome do Eterno, e o nome que a gente acabou de ver, que é Cuso. Muito bem, vamos avançar aqui. Com isso a gente vai vendo como funciona a maestria da Torá e como tudo se dá. Dentro desse estudo que a gente está fazendo, de 14 letras, a gente chega agora a um nome que tem uma gematria de 42. Vamos fazer a somatória aqui comigo. Olha, Yud, a gente sabe que o Yud vale 10, o Vav vale 6 e o Dalet vale 4. O Re vale 5, o outro vale 6 e o Re vale 5. Então eu tenho uma somatória aí de 20, mais 10, mais 12, mais 5, mais 10. Então eu tenho 42. Então qual é o número que eu tenho aqui? É de 42. Deixa eu colocar aqui para a gente saber que a gematria descrita aqui é de 42. Muito bem, eu tenho aqui uma gematria de 42, que é um nome que eu devo meditar. Quando eu medito nesse nome, ele também é um nome de purificação, é um nome de elevação, ele tem uma gematria de 42, a gente vai entender o porquê disso. E é necessário que aprenda-se essas meditações e se aprenda também a fazê-las. Ao fazê-las, você está trazendo uma elevação da sua alma. Elas são muito mais importantes para a alma do que para o físico em si. É um nome de purificação, elevação, transição e ascensão espiritual, como é usado na Tefilá, né, na contagem do Homer também, é como se reflete nos 42 acampamentos da marcha dos israelitas através do deserto, como nós vamos ver adiante qual era essa marcha dos israelitas. O nome de 42 letras é uma expressão do nome Eloá, como nós vemos aqui, tá vendo? Então aqui eu tenho o nome Eloá, e o nome Eloá, né, quando ele é deletreado, porque ele sem ser deletreado, ele tem gematria 36, 41. Então eu tenho aqui uma gematria de 36, 37, 42, perdão. Então eu tenho aqui uma gematria de 42 também, e que tem o mesmo valor daquele nome lá de cima. Aquele nome lá de cima é o tetragrama aberto. Aqui é o nome Elohim, sem o Yud e o Mem, mas com o Vav. Geralmente não existe a letra Vav dentro do nome Elohim. E quando a gente faz uma extensão do nome Eloá, então a gente vai ter uma soma de 203, que é o criador dessas 3 primeiras letras de Gênesis, além de ter o significado direto da criação, refletida na palavra Bereshit Bará. No princípio
o Eterno criou. Vamos dar uma olhada aqui, para a gente entender melhor. Então eu tenho uma numerologia aqui, essa numerologia, ela vai me dar a palavra Aleph, Aleph é 1, com 30, com 100, 131. Depois a palavra Lamed, que é o Lamed, essas palavras elas são explodidas aqui, ó, e elas são escritas por extenso, tá vendo? O Aleph é escrito por extenso, o Lamed é escrito por extenso, o Vav é escrito por extenso, mas sem nenhum acompanhamento, somente o Vav realmente. O Re é aberto por extenso, mas com a letra Aleph. Então, nesse caso, eu tenho aqui Aleph 1, Lamed 30 e o Fei aqui tem 80. Então, eu tenho 111. Como eu tenho 111, eu tenho 74 do Lamed. Vamos fazer aqui a nossa somatória de quanto daria essas letras. Vamos lá. 111 do Aleph, mais Lamed, que tem 74, mais 2 Vavs, cada um vale 6, vai dar 12, mais 6, porque aqui eu tenho um Re e um Aleph, o Re é 5 e o Aleph é 6, então eu tenho mais 6, que é igual mais 6. Espera aí que houve uma falha aqui. Vamos lá, 111 mais 74 mais 12 mais 6 no final, que vai ser igual a 203. Então esse nome aqui é Eloá, que tem a gematria de 42, igual o nome aberto aqui em cima, que são tudo meditações, ele vai me dar a palavra com a gematria de 203, que vai gerar as primeiras palavras da criação, que está lá, Bereshit Bará. Então a palavra Bará é comparada a essa meditação. Por quê? Porque a palavra Bará, ela é composta de um Beit, um Reish e um Aleph. Se nós somarmos 2 do Beit, 200 do Reish, mais um do Aleph, nós temos 203, que tem o mesmo peso dessa meditação que nós estamos fazendo e que tem o mesmo peso do número 42, porque foram os acampamentos, que tem o mesmo peso de Yud, Re, Vav, Re aberto, sem mostrar as vogais, como está lá em cima, no número 42, e assim a gente continua. Todas essas meditações, elas devem ser feitas, elas devem ser aprendidas, e elas devem entrar no nosso Da'at para trazer uma ascensão espiritual. Muito bem. Agora que a gente descobriu que a letra Beit, juntamente com a letra Reish, está envolvida nessa meditação, então a gente agora deve entender que essa letra Beit, que é falada lá em cima, é o princípio da sabedoria e da bênção, como a gente vai ver. Podemos dizer que o nome de 42 letras representa o desdobramento da semente primordial, da sabedoria e bênção contida no primeiro Beit que abre a Torá em Bereshit. E é interessante notar que outra extensão do nome Eloá acrescenta 222. Então, a gente tem outra forma de ver esse nome Eloá, como nós vamos observar, e que essa gematria vai dar 222. Vamos ver aqui. Agora eu pego novamente o nome Eloá e faço uma abertura do nome Eloá. Então eu tenho a mesma coisa. Vamos fazer a conta aqui. Só que agora ele não vai dar mais 223, gerando a palavra Bará, mas ele vai dar um numeral diferente. Vamos ver aqui. Vamos lá. A gente já sabe que o Aleph
quando deletreado ou aberto, ele dá 111. E o Lamed vai dar 74. Agora, o VAV vai estar com Yud. Então, VAV, Yud, VAV. VAV vale 6, mais 10, mais 6 vai dar 22. Então, mais 22, mais agora 15, porque ao invés de um Aleph aqui, eu tenho um Yud, Rei Yud me dá 15. Então, eu tenho agora 222, que vai me dar a palavra Becker, né? Essa palavra Becker está ligada às câmaras do AI Becker. Muito bem, todas essas meditações que nós estamos aprendendo, que nós estamos fazendo, a gente deve colocar dentro de um esforço que nós temos que fazer todos os dias para estar fazendo essas meditações. Shalom! Se vocês gostaram da nossa aula, dê o like, se inscreva no nosso canal e ajudem a compartilhar o ensino da Kabbalah para que mais pessoas possam aprender. Até a próxima aula!